Oi, gente, tudo bem? Enfim, chegamos ao último estudo, à última semana, 26ª semana. Qual o tema de hoje? O poder da fraqueza. Fraqueza tem poder? É isso que nós vamos ver essa semana, né? Eu tô aqui filmando e observando. Se você olhar atrás de mim, do lado direito, tem uns rombos aí na cadeira, né? São partes estragadas da cadeira. Mas apesar disso, ela ainda nos sustenta. Ela ainda serve de um lugar de descanso. E nós realmente vivemos essa questão da fraqueza, né? Eu fiz questão de colocar uma frase aqui nessa semana que diz assim: graça é receber o melhor presente quando se merecia a pior punição ou o pior castigo. É tão complicado a gente falar sobre a graça, porque hoje em dia existe muita ideia da graça pela graça. Existe a ideia daquele que o pecado é algo terrível e imperdoável. Existe aquele que abre e diz o seguinte: não, Deus perdoa, Deus é amor, sabe? E realmente nós precisamos do Espírito Santo para nos colocar num lugar de equilíbrio sobre isso. Até onde a graça cobre? Porque a gente gosta de usar a Bíblia, né, em nosso favor. A graça cobre multidão de pecados, o amor cobre multidão de pecados. Aí vem outro e diz: pecado não confessado não tem perdão. Pecado onde o sangue, a Bíblia diz, né? Pecado que não é coberto pelo sangue não tem perdão. Mas, na verdade, o Senhor sabia, e por isso, quando ele subiu, ele disse: não saiam daqui até que o Espírito Santo venha, o ajudador, o consolador, né? E nós realmente precisamos de um relacionamento com o Espírito Santo para sabermos e para falarmos sobre força, sobre fortaleza e sobre graça. E é interessante também ser o último, né? Falando sobre fraqueza. Nós falamos sobre tantas coisas durante esse semestre que nós passamos juntos, estudando a palavra, e nós terminamos naquilo que mostra que nós somos humanos. A fraqueza do homem, os limites do homem. Essa semana eu coloquei uma música do Vitor Faria, chama Lamentações 3:22. Eu não sei se você conhece o Vitor Faria. Procure no Instagram, procure no Telegram, procure no Spotify, perdão. Ele tem músicas lindas, muito inspiradas por Deus. Eu acho que vale a pena. E essa música tem muito a ver com esse texto dessa semana. É interessante falar sobre força, sobre fraqueza. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre falo isso. Você, se fosse Jesus, escolheria um dos 12? Qualquer um deles? Você, se fosse Deus, escolheria os grandes nomes que são citados na palavra? É muito interessante, quando eu comecei a conhecer a Bíblia, eu era adolescente, e eu imaginava que a Bíblia era um livro de pessoas totalmente perfeitas, santos, que não erravam, que não tinham nada errado. Mas aí quando você começa a se aprofundar na Bíblia, você vê que é um livro que registra homens e mulheres que, apesar das suas fraquezas, o Senhor os escolheu para cumprir um propósito específico. Olha para Davi, olha para Moisés, olha para Abraão, olha para tantas pessoas que o Senhor escolheu apesar da fraqueza deles. Mas eu volto a frisar que um grande perigo nosso, todos nós temos fraquezas, todos nós temos um calcanhar de Aquiles, todos nós temos pontos fracos. E o nosso inimigo, ele conhece muito bem. E é exatamente onde ele bate, né? Então nós precisamos primeiro da graça de Deus para atravessar esses momentos de fraqueza. Mas também nós não podemos usar a ideia de que todos temos fraquezas e que Deus perdoa tudo para justificar a manutenção do pecado. O pecadinho de estimação, né? Aquilo que a gente fala: eu não consigo vencer. Querido, a gente não consegue vencer nada se não for pelo Espírito Santo. Mas nós não podemos justificar nada em cima disso.
A gente diz que ninguém é santo, todos somos pecadores. Mas a Bíblia diz, Jesus diz para nós, o Senhor diz para nós, sede santo porque eu sou santo. Então como ser santo? É permitir que aquele que nos santifica habite em nós e mude a nossa história. Mude o nosso caráter, mude tudo em nós. Porque se Ele não tocar e se Ele não mudar, nada vai ser possível. Vocês estão ouvindo que eu estou na minha casa, né? Aí você ouve aqui latido de cachorro, você ouve ganso, você ouve de tudo. Mas vocês conhecem a minha vida, então não é nenhuma novidade. Hoje é um domingo, uma tarde de domingo, que está todo mundo lá para baixo. E eu estou aqui e eu resolvi gravar essa última palavra hoje, porque eu sinto que hoje é o dia. Pastora Cida Teles tem muitas fraquezas. E depende 100% de Deus. Todas as vezes que eu sempre falo isso. Pedro, enquanto olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. No momento em que ele tirou os olhos dele, ele começou a afundar. Isso precisa nos ensinar. Ou a gente olha para Jesus, ou a gente vai afundar todo o tempo. A gente vai se envolver nas nossas dores, nos nossos limites e vamos nos afundar cada dia mais. Então nós precisamos da misericórdia de Deus, né? Nesse texto que eu coloquei na última semana, fala justamente sobre como o Senhor usou pessoas comuns. E Ele continua fazendo a mesma coisa. Quando eu escrevi meu primeiro livro, Caminhos em Busca do Santo dos Santos, uma das coisas que eu coloquei lá foi que quando o Senhor me escolheu, foi o mesmo texto que Ele escolheu Davi. Ele me tirou de trás das malhadas, onde ninguém me via, para que Ele pudesse me colocar em um lugar para ser quem Ele entendeu que eu deveria ser, para cumprir aquilo que Ele me fez. Então Deus não escolhe. Dizer que Deus tem propósito na vida de alguém não tem nada a ver com alguém que seja melhor. Muitas vezes é até aquele que é pior e que depende 100% da graça de Deus. Então eu e você precisamos entender isso. Se fazemos algo para Deus, diante de Deus, não há mérito nenhum em nós. O mérito é do Espírito Santo que habita em nós, de quem nós dependemos totalmente. Outra coisa que nós temos que entender, quem o Senhor chama? Aqueles que se dispõem. Não aqueles que não fazem nada. São aqueles que verdadeiramente se dispõem a fazer a obra do Senhor. Você viu o Senhor chamar algum desocupado? Quando Ele chamou Pedro, Tiago, já eles eram pescadores. Ele vira para Pedro e diz para ele, vou fazer de você pescador de homens. Então, como eu estava dizendo, o Senhor não chama ninguém desocupado, não chama ninguém pelas suas próprias qualificações, porque quando eu tenho muita qualificação, eu começo a entender que eu não preciso de nada nem de ninguém, eu preciso só de mim. E não é por aí. O Senhor chama os disponíveis, aqueles que estão dispostos a serem mudados e moldados por Ele. É a esses que Ele chama. Então, a pergunta é, será que eu e você temos sido realmente disponíveis ao Senhor? Você já parou para pensar nisso? Eu quero muito viver o que Deus tem para mim, sabe? E quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para toda a história que nos inclui hoje, né? Hoje nós somos a Bíblia escrita, lida, falada por muitos. Tem muita gente que não vai ler a Bíblia, mas vai olhar para você e tentar ver o Senhor. Nossa, mas eu, com todos os meus defeitos, são esses defeitos e pecados que te fazem depender de Deus. São esses. E tem que fazer valer a pena cada dia. Hoje eu tive um final de semana com os meus netos e eu observei muito a vida deles, eu observei muito a simplicidade da criança. E eu até soltei uma palavra no Instagram hoje de manhã, falando sobre não desprezar a criança, as decisões da criança. Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos num culto, o pastor faz o apelo e muitas vezes crianças levantam a mão e o pastor continua. Alguém, e a criança está para pular na frente dele. Quantos grandes homens de Deus foram alcançados por Deus quando criança? Então nós não podemos desprezar a decisão daqueles pequeninos, porque o Senhor fala com eles e fala muito. Então eu e você precisamos entender esse lugar. Eu e você precisamos entender que a Bíblia fala que nós temos que ter coração de criança. O que é ter coração de criança? O que é ter coração de criança se não é
simplesmente ter um coração totalmente disponível, entendendo dos nossos limites, entendendo das nossas dificuldades, sabendo que dependemos dele. Você já fez a experiência de colocar a criança sobre um lugar e dizer para ela assim, pula? Ela pula, ela confia, ela se entrega. Agora faz a mesma coisa com o adulto. Ele não pula nunca, ele desconfia de todo mundo. Ah, você não vai conseguir me segurar. Ah, eu vou cair. A criança, ela confia. A criança é verdadeira. A criança é moldável, porque é um barro molinho ainda. Então, se o Senhor diz que nós temos que ter coração de criança, Ele sabe do que Ele está falando. Ele sabe. Como é o seu coração? A força se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe por que a fraqueza tem muito poder? Que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é nesse momento que eu dependo do Senhor. Eu dependo dEle totalmente. Quantos momentos nós estamos chorando e o Senhor nos coloca para ministrar palavras sobre pessoas, para ministrar em lugares. Já teve vários momentos que eu fui ministrar e eu estava com o coração muito ferido, que eu estava passando por dificuldades, enfrentando problemas. E foram momentos que mais o Senhor nos usou. Por quê? Porque não era eu, era o Senhor. Queridos, todas as vezes que eu vou ministrar, pode ser para uma pessoa ou para milhares, o meu coração é o mesmo. Eu temo fazer algo que desagrada o coração de Deus. A palavra lançada, ela não volta. E ela vai reverberando pelo universo. Então, aquilo que você diz, aquilo que você determina, vai reverberar pelo universo. O que eu entendo é que nós temos que sim admitir, temos fraquezas, temos limites, mas existe um Deus que nos ama de tal maneira que nos fortalece nesses momentos de fraqueza. Então entenda, não olhe para a sua fraqueza, olhe para o Deus que te chamou e que te comissionou e que te fortalece. Sirva ao Senhor todo o tempo, com toda a sua força. Tudo em Deus tem que ser tudo. Tem que ser com toda a nossa força, adorar com toda a nossa força, servir com toda a nossa força, amar com toda a nossa força. Amar com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa força. É o que a palavra diz. Eu preciso amar o Senhor. E amar é mais do que palavras, são atitudes. Não adianta dizer que ama se você não está disposto ou disposta a deixar Deus moldar e usar da forma como Ele quiser. Então, essa semana, você vai ler sobre a loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura. Ele chama os que não são para confundir os que são. Ele chama os fracos para confundir os fortes. Não é muito mais fácil trabalhar com aquele que tem condição, com aquele que é forte, com aquele que não tem limites? Esse só é o Senhor. Nós temos limites, nós temos barreiras a serem quebradas. E todas essas coisas só é possível se o Senhor for conosco. E eu quero te encorajar. Veja você a si mesmo fraco ou forte. Entenda que o Senhor é sobre todas as coisas. Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso porto seguro. Ele é aquele que nos ama de tal maneira. Quando Ele veio, Ele não nasceu num berço de ouro, Ele nasceu numa manjedoura, mostrando que os simples podem ser usados pelo Senhor. Ele foi assim. Ele é o Rei dos Reis e se fez homem. Nasceu em uma família tão simples. Viveu de forma simples, quase que escondido até os 30 anos. E nos 3 anos e meio que ele passou por aqui, ele caminhou com os seus. Ele sentou na mesa daqueles que ninguém sentaria, se sentou com prostitutas, tocou em pessoas que não podiam ser tocadas porque eram impuros e transformou a vida dessas pessoas. E se ele disse que nós faríamos mais do que ele, eu creio que nós podemos fazer mais nesse sentido. Amar como você me ama, Ele nos ama de tal maneira. Deixa o Senhor usar a sua vida. Muito obrigada por passar esse tempo conosco. A gente continua. Deus te abençoe.